Olá, gente! Na nossa aula de ciências, vamos dar início à unidade 4, tá bom? A unidade 4 está falando aqui sobre as plantas. É aquele texto que a tia deixou lá na aula passada para vocês darem uma lida. E aí, quem de vocês leu? Agora vocês vão me acompanhar na leitura e vamos relembrar um pouquinho do que se trata o assunto, tá bom? Ó, está dizendo assim: jeito de ser. Se você fosse uma árvore, que tipo de árvore gostaria de ser? Uma árvore pequena na beira do rio, uma árvore grande com galhos esparramados, cheia de crianças e passarinhos. Se você fosse uma flor, que tipo de flor gostaria de ser? Uma flor perfumada de pétalas macias, uma flor bonita, mas cheia de espinhos. É um texto, o texto se chama Jeito de Ser, de Ni Ribeiro. E aí, vocês conhecem algum tipo de planta? Qual é o tipo que vocês conhecem? Vocês gostam de observá-las, de ficar perto das plantas? E aí, conte aqui pra tia. Bom, a gente vai falar lá na página 45 agora sobre a diversidade das plantas. Tem lá assim, ó. Observe os tipos de planta ou vegetal que há em ruas, praças ou jardins por onde vocês passam. Elas têm formas e cores diferentes umas das outras, ou não? Não é mesmo? Quando a gente passa nas ruas, que a gente vê aquelas árvores, aqueles pés de flores, aquelas plantas, umas são diferentes das outras, não é mesmo? O tamanho das folhas, o tamanho das árvores, o tamanho dos galhos, as cores das flores, não é mesmo? Há alguns deles parecidos com esta imagem a seguir. Aqui temos, ó, 4 tipos de plantas que dá em diferentes regiões e em diferentes lugares, solos e ambientes. A primeira é: algumas plantas podem viver sobre outras plantas, como a orquídea. A orquídea, ela nasce em cima, em galhos de outras plantas. Vocês já ouviram, ou já viram, ou observaram alguma orquídea? Vejam aí a que está no livro de vocês, como é diferente. Veja também a segunda imagem. Há plantas que podem viver na água, como o aguapé. O aguapé é uma planta que fica as folhas para fora e a sua raiz é embaixo da água. Normalmente a gente vê raízes que ficam dentro da terra, não é mesmo? O aguapé, a raiz dela fica para baixo da água e não da terra. Bem diferente, não é mesmo? A terceira imagem tem lá, ó. Aqui está dizendo assim: outras plantas são capazes de viver em locais muito quentes e secos, que é o caso do mandacaru. O mandacaru é essa plantinha aqui, ó, comprida, tá vendo? Ela consegue sobreviver em locais muito quentes e muito secos. Geralmente é encontrada no interior do Nordeste, naquela parte mais seca. Já o ipê amarelo, que é essa última figura aqui, tem dizendo assim: é uma árvore símbolo do Brasil. Vive fixa no solo.
Lembra a segunda imagem que a tia mostrou? Que a raiz é dentro da água. Já o ipê amarelo, a raiz dela é fixa no solo. É diferente lá do aguapé, não é mesmo? Bom, agora a tia quer que vocês perguntem. Pode ser ao papai, pode ser a mamãe, ao vizinho, à vovó, se alguém cultiva algum tipo de planta. E vocês vão fazer as seguintes perguntas. Por que você cultiva plantas? A segunda pergunta é: quais plantas você cultiva? E a terceira perguntinha é: as plantas são cultivadas em um lugar escuro ou em um lugar bem iluminado pelo sol? Bom, perguntem aí a um parente, a mamãe, ao papai, pode ser a vovó, e vocês vão fazer essas seguintes perguntas, ok? Vão copiar no caderninho de vocês a resposta e vão tirar uma foto e mandar aqui para a tia dar uma olhada, tá bom? Amanhã teremos nova aula. Um beijo e até amanhã!